Eu tenho que confessar que quando eu era pequeno, criança e também na adolescência, eu era um loser. É verdade, eu era um cara que não me dava muito bem socialmente, não tinha talento com futebol, não tinha talento para conversar com as garotas, não ia para as festas, não gostava de pagode. Eu era aquele cara meio escanteado, nerd CDF, que andava com a turminha do fundo e que jogava RPG nos intervalos do colégio. Pois é, eu era o Peter Parker. Por isso que eu me identificava tanto com esse super-herói, com esse personagem criado pelo Stan Lee. E foi o personagem que mais me acompanhou na história da minha vida. É o personagem que eu mais consumi, que eu mais fiquei apaixonado, que eu mais fiquei obcecado por tanto tempo. Desde pequeno, né? Desde muito pequeno mesmo. Eu assistia aquele desenho que passava na Globo, que era incrível, Animated Series. Eu tinha um VHS que eu vivia reassistindo, com 4 episódios que eu assisti dezenas de vezes. Então, e eu desenhava o Homem-Aranha todos os dias. Algum dia eu faço um vídeo só sobre alguns desenhos que eu guardei até hoje. E teve uma hora que eu sentei e disse: está na hora de eu criar a minha própria história do Homem-Aranha. Sim, eu desenhei um gibi do Homem-Aranha de minha autoria. Claro, o personagem não é meu, infelizmente, senão seria bilionário. Mas eu criei uma história para o personagem e está aqui nesse gibizinho que eu fiz. Ó, ele está todo manchado já por causa do tempo. E essa ilustração aqui que vocês estão vendo, ó, a capa do fundo mostra melhor. Eu fiz no Paint, acreditem se quiser, no Microsoft Paint. Eu passei horas fazendo isso aqui. Não sabia mexer em Photoshop na época. E essa história eu escrevi em 2002, entre 2002 e 2004. Ou seja, eu tinha 11, 12, 13 anos. Por aí, 13 anos de idade. E aí, ó, nesta incrível HQ, nosso herói enfrentará um vilão fora do comum em 15 páginas de pura adrenalina. O nome da história é O Inimigo das Sombras. Eu tirei xerox, eu vendi no colégio, eu pirateei quadrinhos quando eu era moleque. Você vê, eu era maluco, velho. Em vez de estar brincando, conversando com as pessoas, jogando bola, eu tava fazendo quadrinhos. Então eu sou esse CDF, eu sou esse Peter Parker. Ó, vejam só como era o traço na época que eu fazia. Eu fazia sem esboço, gente. Eu não utilizava nenhuma técnica específica. Eu pegava a lapiseira 07 e marcava o papel, como vocês podem ver. Mas ó, eu tinha uma certa inventividade visual. Isso aqui foi eu que criei, gente. Eu tinha referências, óbvio, né? Mas não é uma cópia. Isso aqui eu criei o roteiro e tudo, a história. Então ele começa aqui soltando teia e tal. E o design dele é do filme de 2002, do Sanheim. Aí aparece o vilão, que é o Inimigo das Sombras. Esse cara aqui, que é uma cópia descarada de Michael Morbius. Só que ele é mais morcego ainda do que o Michael Morbius. É um morcegão mesmo, né? E aí eu conto a origem dele, ó. Vejam só, tá legal. Os quadrinhos são legais, ó. Não banque o palhaço, verme. Eu estou assim graças a você. E eu capturei o espírito do Homem-Aranha, ó. No primeiro quadrinho, o vilão diz assim: lembra de mim, cabeça de teia? Aí o Peter Parker aparece aqui: por acaso eu te devo grana? Pra vocês verem, eu tinha muita noção do que era o Homem-Aranha, da essência dele, das piadinhas. O Dr. Octopus aparece aqui contando a origem desse Inimigo das Sombras através de um acidente, é óbvio, um acidente científico com experiência chamado de reconstituidor molecular. Muito bem, rastejador de paredes. Este é o reconstituidor molecular, minha nova obra-prima, que combinará o seu DNA com o de um morcego, transformando assim meio homem, meio morcego. E só não te mato agora porque o processo é doloroso e eu quero ver você sofrer. Aí dá um disparo da arma e esse repórter estava lá vendo tudo isso e recebe essa arma e vira um morcego e tem tudo, tem aventura. Olha só, ele soltando a teia, a mão aqui. Eu usava algumas referências, mas eu nunca fiz curso, nunca fiz nada, era tudo na raça mesmo, véio. Eu sentava, passava horas, o dia todo desenhando e saía isso aqui. Eu desenhei a Mary Jane também, ó. Até tinha uma noção de quadrinhos bem interessante, porque na divisão dos quadros aqui, ó, eu fiz um fio de telefone. Dá pra ver daí, ó. Isso é inventivo, né? Mostra como eu adorava quadrinhos, eu consumia muito. E aí fazia aquelas cenas de sequência, que até Frank Miller fez muito no Demolidor, na fase dele do Demolidor.
E tem algumas partes bem legais aqui. Aí o Inimigo da Sombra sequestra Octopus. Ele tem 15 páginas, mas eu demorei pra caramba pra fazer essas 15 páginas. Olha, essa página eu me orgulho demais, é uma sequência muito louca. Vejam só, tá até bem desenhadinho. E eu usava pó de grafite pra fazer o sombreamento. Percebam que a página é toda preta quase, porque eu metia pó de grafite, passava o dedo, fazia o sombreamento. Tudo testando, galera. Eu não tinha curso de nada. Olha isso aqui, bem legal também. É muito legal. E aqui, olha esse murro aqui, eu adoro essa cena. O Peter, o Homem-Aranha, dando um socão no Octopus. Olha, ele aqui também sendo jogado. Eu gosto bastante dessa cena aqui. E a última página, ele consegue derrotar e volta para Mary Jane. Mary Jane, apesar de tudo, eu queria dizer que Aí, ao invés de falar, a última cena é ele pensando, te amo, e dando um beijo na Mary Jane. Ah, meu Deus do céu, isso aqui... Eu tinha uns 14, 13 anos, era meu sonho, né? Conseguir me dar bem com a garota que eu gostava na época. Mas como eu não conseguia, então eu desenhava um personagem que conseguia. E por isso que o Stan Lee capturava tanto os jovens, porque ele conseguia transmitir essa essência, essa identificação, que é a coisa mais preciosa que você pode ter um personagem, é o laço que ele tem com o leitor. E comigo funcionava bem demais. Eu amava o Homem-Aranha, eu era louco ir na banca e comprar um gibi, era uma coisa de outro mundo, e isso faz parte de quem eu sou hoje. Eu só me tornei um criador, um desenhista, um escritor por causa disso aqui, do Homem-Aranha, do Conan, do Batman, das histórias que eu consumia quando eu era criança e que me transformaram até o cara que eu sou hoje. Hoje em dia eu sou casado, hein? Consegui me dar bem com a mulher da minha vida, eu a amo demais. Um beijo, Tati. E é isso, galera. Para mais vídeos assim sobre quadrinhos, cultura pop, criatividade, criação, desenho, estamos aí do Conto ao Traço. Inscreva-se, curta esse vídeo que eu sei que você gostou e até a próxima!